malha frenas, né? Muito bom com a situação. Olá! O câncer de mama é hoje um grande problema de saúde pública. Segundo estatísticas mundiais, em 2018, foram estimados 2,1 milhões de casos novos de câncer e 627 mil óbitos pela doença. No Brasil, as estimativas para este ano são cerca de 59.700 casos novos. Para alertar as mulheres, foi criada a campanha Outubro Rosa, com o objetivo principal a conscientização da importância da prevenção. Para este bate-papo, recebo aqui no estúdio doutora Camila Pinheiro Barros, ginecologista, e o doutor Ahmed El Karim Mourad, ginecologista. Ambos são fundadores do grupo Ilitia. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigada pelo convite. Eu estava também olhando na internet, vocês têm um grupo, né? É uma fundação do grupo Ilitia. O que isso significaria? O que é? Do desejo, nós somos colegas de profissão. Sim. Do desejo de montar uma equipe que falasse a mesma língua, que tivesse as mesmas ações com objetivos iguais, trazendo o parto humanizado e adequado, né? Não só a humanização, mas adequado a cada paciente, para todas as empresas. Então, o que a gente, na verdade, o nosso produto, como falar, a gente pode usar essa palavra, é um produto para empresas. Obviamente, temos nossos consultórios, temos locais de atendimento ao público aberto e externo, mas esse produto, parto humanizado, venda de um pré-natal dentro das empresas, e a gente formou o Grupo Ilitia, com a ideia de levar as grandes empresas pré-natal de boa qualidade, acessível a todos. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Hoje nós estamos falando hoje no nosso bate-papo sobre o Outubro Rosa. Da onde originou o Outubro Rosa? O Outubro Rosa ele veio da década de 90 nos Estados Unidos. Naquela época, cada estado fazia os seus protocolos, se organizava para o tratamento de câncer. Então, o que aconteceu? Na década de 90, o Congresso americano se reuniu em outubro e resolveu unificar tudo isso, porque cada estado fazia da sua forma. Daí nasceu o Outubro Rosa. Na verdade, a cor rosa nasceu de uma corrida de uma fundação americana que se fazia também em outubro. Então, da associação dessas duas reuniões que nasceu o Outubro Rosa. Tá? E o câncer de mama? O câncer de mama, hoje, no Brasil, é a doença que mais mata mulheres. Dentre os cânceres na mulher, ele é o segundo. O primeiro são os cânceres de pele não melanoma, mas a importância dele é porque ele é o câncer mais letal na mulher. Então, por isso que existe essa campanha do Outubro Rosa. É uma campanha de conscientização com a ideia de você fazer diagnóstico precoce e estabelecer tratamento o mais precoce possível, diminuindo a sequela e a taxa de óbito dessa doença no país. O homem também, a senhora com a experiência que você tem, né, nos consultórios, o homem também é passível de câncer de mama? Sim, claro. Existe uma menor incidência, né? Menor número de homens tem diagnóstico de câncer de mama, mas eles são gravíssimos e existem sim. As células mamárias existem no homem, apesar dele não ter mama. E isso pode gerar, então, homens que tenham alguma nodulação ou percebem alguma diferença no seu corpo, eles devem procurar aí o seu médico e provavelmente serão encaminhados para o mastologista ou oncologista. Tá? O tratamento do câncer, tanto para o homem como para a mulher, a resposta é igual? Ou para a mulher ela é mais devagar, ou para o homem? É igual. O tratamento é igual. Né? O homem, logicamente, o rastreio, não dá para fazer o rastreio da mesma forma que da mulher. Tá? Mas o tratamento, sim. A doença é a mesma e o tratamento é o mesmo. Quais seriam os exames de prevenção que a mulher deveria fazer, e o homem também, quando a gente fala de uma maneira genérica, para o câncer de mama?
Então, a gente entra exatamente no rastreio populacional. Você tem o homem, na verdade, o exame físico anual pelo seu clínico, médico de família, né? Ele vai ser examinado e se ele perceber alguma diferença no seu corpo, ele deve comunicar isso ao seu médico. A mulher também fazer este autoexame, evitando alguns períodos, né, menstruais. Então, essa mulher deve fazer esse autoexame e consulta até pelo menos 40 anos. Após os 40 anos, entramos na mamografia. Mulheres de alto risco, mulheres que tenham história familiar, essas sim serão investigadas mais minuciosamente e anterior à população geral. Quais são as mulheres de alto risco, doutora? Mulheres que tenham principalmente histórico familiar. Né? A gente tem algumas descendências mais características de câncer de mama. Se você tem uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, existe maior chance de você ter. Existe a questão genética, né? Foi muito famoso e foi muito questionada a questão da Angelina Jolie ter feito uma mastectomia profilática, né? Mastectomia, você indicaria isso para alguém ou é uma medida muito radical? Existem determinações corretas, né? Graduações. Então, se eu tenho um câncer de mama que tenha necessidades, é como se fosse uma escala de gravidade, né? De acometimento, eu vou indicar, sim. Sempre procurando o mastologista responsável. Isso vai ser dividido com um colega. O ginecologista normalmente faz esse diagnóstico, mas o acompanhamento desse câncer de mama é feito pelo mastologista. Tá bom? Doutora, a partir de quantos anos a pessoa ela já pode começar a fazer essa prevenção? Então, o protocolo do Ministério da Saúde hoje no Brasil, acompanhado pelo INCA, ele sugere a avaliação da mamografia a cada 2 anos a partir de 50 anos de idade. Tá? Você reduz essa idade para 35 anos, ela tem fatores de risco. Então, seriam os fatores de risco que a doutora falou. Parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos, ou parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, ou parente de primeiro grau do sexo masculino que tem câncer de mama. Então, se você tiver algum parente uma paciente com esses fatores, ela deve iniciar o rastreio com a mamografia a partir de 35 anos. Tá? Além disso, há outros fatores de risco, né? Então, por exemplo, a gente sabe que são fatores protetores: atividade física, não fumar e amamentação. Então, mulheres que amamentam e que praticam atividade física têm um risco menor de câncer de mama. Pacientes que têm obesidade, tabagistas e, claro, lógico, história familiar, elas têm um risco maior de câncer de mama. E bebida alcoólica? Também. Também é um fator... Anticoncepcional? Também, porque ele está ligado ao fator hormonal. Então, a terapia hormonal, ela aumenta a incidência de câncer de mama. A terapia hormonal, a reposição, tá? O uso de contraceptivo oral, teve uma discussão alguns anos atrás, mas não se estabeleceu que isso aumentaria, porque você usa 2 hormônios e eles se contrapõem, eles se balanceiam, então esse risco não fica aumentado. Tem alguma atitude que pode prevenir o câncer sem ser os exames? Vamos tirar os exames na sua vida, no dia a dia. Vida saudável. A gente está falando praticamente de uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física, menor estresse, atividade física agradável, não somente atividade física dentro de uma academia, né? Então, a gente está falando de mente e corpo. Então, práticas de relaxamento, meditação, isso tudo tem sido muito discutido e vale a pena. É uma vida saudável como um todo. Tentar ter uma vida leve, né? Exato, uma vida leve. Tá. Tem alguma idade da mulher que é assim, que o risco é maior? Acima dos 45, 50 anos é a maior incidência, né? Ela só vai ter uma incidência, o risco dela vai ser individualizado. O risco é sempre individualizado. Uma paciente com 27 anos, ela pode ter o mesmo risco de uma pessoa de 70 anos, dependendo do histórico familiar, de todos os outros fatores de risco. Então, é bastante individualizado, mas a incidência maior é acima dos 50 anos. O homem, ele começa a fazer esse autoexame nele a partir de quanto tempo? Por toda a sua vida.
ele não faz mamografia, né? Não faz, ele sempre... não faz. Não existe um rastreio específico para o homem. Existe, sim, uma percepção no autoexame de algo diferente e aí isso deve ser comunicado e investigado. Quando você diagnostica, vê que a pessoa está com isso, como é feito o tratamento, doutor? Então, os graus, né? Porque exatamente. Nós temos graus, né? Vai de acordo com o status da paciente. Você pode pegar desde um câncer in situ, que é uma lesão inicial de alta chance de cura, até uma lesão invasiva com metástase à distância, que é uma lesão já muito avançada, em que a chance de cura já diminui bastante. Então, de acordo com esse estadiamento, que são divididos em 4, ele vai estabelecer se é só cirurgia, se é cirurgia e quimioterapia, radioterapia associado, ou se nem cirurgia vai direto para a radioquimioterapia. Isso varia de acordo com o estado da paciente nessa classificação. Tá? O senhor podia estar explicando para a gente cada estádio, como funciona o tratamento? Dá uma visão geral. Então é assim, você tem o CA in situ, que é a lesão pequena, em que uma pequena cirurgia... Com mamografia já descobre na hora. A mamografia, ela através da imagem, a gente consegue achar indícios de. Uma vez você fazendo a mamografia, achando um indício, você passa para um passo seguinte, que é fazer um exame mais a fundo. Normalmente uma biópsia. Tá. E essa biópsia vai me dizer se aquilo é ou não um câncer. Uma vez estabelecido o diagnóstico de câncer, eu vou programar o tratamento dessa paciente. Então, assim, se for uma lesão pequena, localizada, e se não tiver comprometimento à distância, ou linfonodos comprometidos na axila, você vai fazer a exérese daquela lesão, com uma margem de segurança e um acompanhamento dela. A cura de câncer, a gente fala em cura de câncer quando a paciente fica 5 anos sem a recidiva. Então, essa paciente ela é acompanhada por 5 anos. Uma lesão pequena, normalmente, a cirurgia é curativa. Às vezes, a gente faz a cirurgia e a recidiva, e aí precisa reoperar ou fazer um outro tratamento junto, que é a rádio ou a quimioterapia, de acordo com o tipo de lesão, de acordo com a recidiva e tudo mais. Então, o tratamento ele é muito individualizado. A gente precisa ver o tipo histológico, se tem receptores hormonais ou não, se tem a alteração dos genes que podem predispor a esse câncer. Então, o estabelecimento do tratamento ele depende de vários fatores que são investigados quando é retirada a biópsia desse tumor, desse câncer. Sim. Esse Outubro Rosa, acho que já faz alguns anos que estão vindo com a prevenção. Vocês, com a experiência que vocês têm com o consultório, isso está diminuindo ou tem aumentado? Porque pela gente ver em estatísticas, está aumentando a incidência de câncer de mama, né? Sim, existe uma discussão enorme em relação ao porquê desse aumento. Estamos lidando com uma vida moderna, estamos lidando com pacientes com aumento da obesidade, estamos lidando com mulheres que trabalham mais, né, desde a entrada no mercado de trabalho, em ambientes confinados, sob estresse, estamos lidando com poluição, estamos lidando com a alteração da alimentação. Existe uma grande discussão se é isso somado à melhora a qualidade do diagnóstico, ou seja, nós como médicos somos mais capazes de diagnosticar, a gente diagnostica mais rápido e melhor, então a gente diagnostica mais, ou se apenas esses fatores populacionais que estão envolvidos com o aumento da incidência. Como é que está a qualidade hoje da mamografia aqui no Brasil? Eu realmente considero excelente. Eu me questiono muito a capilarização. O que isso significa? Temos centros e temos locais de acesso a todos, né? Em rede privada a gente sabe que isso existe. Dentro do SUS eu tenho dúvida qual é a porcentagem real de pacientes que devem fazer mamografia e realmente fazem. Eu acho que essa é a minha preocupação como médica. Quando chega a campanha do Outubro Rosa, você tem mais procuras no seu consultório ou não? Sim, tenho. É impressionante. As pessoas realmente parecem que isso vira um marco, vira um adendo na agenda e eu acho excelente. Pode ser um mês para se cuidar. Então, o senhor estava explicando o tratamento do câncer de mama. Hoje em dia, né, como está uma coisa mais modernizada, o senhor explicou os fatores.
O êxito nisso chega a mais de 90% com o tratamento? Depende do estadio da paciente. No estadio inicial, a probabilidade de cura é extremamente alta. No estadio, um carcinoma in situ, a probabilidade de cura é extremamente alta com uma agressão pequena à paciente. À medida que essa lesão ela vai passando o tempo, esse câncer deixa de ser diagnosticado de maneira precoce, a probabilidade de cura dessa paciente diminui, porque a doença ela é progressiva. Então ela vai ampliando na mama e depois ela tende a se disseminar pelo organismo. E isso diminui a chance de cura. Tá? Então sim, no estádio inicial, a probabilidade de cura é extremamente alta e com uma mutilação muito pequena. E uma coisa muito importante aqui no Brasil, nós temos uma lei, não me recordo agora o número, mas é uma lei que permite à paciente que é submetida a uma mutilação, logicamente, uma mutilação por conta do câncer, do tratamento, ela no tempo imediato à cirurgia, ela possa ser feita uma reparação, uma cirurgia plástica reparadora e, se por acaso, naquele momento não for possível essa realização, assim que ela tem as condições necessárias, essa cirurgia já é realizada. Então há uma preocupação com a estética da paciente hoje. Antigamente era muito comum você ter a paciente que ela tinha uma mama e não tinha outra, ela usava uma prótese. Sim, sim. Aquelas próteses de meia. Era né? muito comum, né? Hoje não, hoje a paciente ela tira a mama e já se faz ali naquele mesmo momento a colocação da prótese. Então ela sai com as duas mamas da sala de cirurgia. Isso é muito importante para o paciente. E qual é o tempo visível do diagnóstico, a manchinha, e chegar até uma fase final? Porque com essa campanha de Outubro Rosa, que é anual, se a mulher ela se cuida e vai todo ano, ele desenvolve tão rápido durante um ano. Como é que funciona isso dentro do organismo da mulher? Porque se ela vai todo ano, é muito mais difícil a coisa já está no fim, na hora que chega na mão de vocês. Como é que funciona isso? Ou vai de pessoa para pessoa? Na verdade, varia de acordo com o tipo de câncer. Você não tem um tipo de câncer, são vários tipos diferentes. E que tem na mama, são vários tipos diferentes. Exatamente. Dentro do câncer, o câncer de mama, a gente usa a palavra câncer de mama, mas a doença ela tem vários tipos de células, tem vários tipos diferenciais de cânceres de mama. E cada tipo tem o seu grau de agressividade. Mas a doença ela evolui, claro, de uma maneira rápida, mas não é assim, em uma semana, 2 semanas ele muda o estadiamento dela. Essa mudança demora para acontecer. Logicamente, demora também não é um ano. Essa mudança, de acordo com o câncer, ela acontece com uma certa velocidade. Por isso que é a importância da gente fazer um diagnóstico precoce. No Brasil, hoje, existe uma meta entre a alteração do exame e o tratamento ser executado de 60 dias. Essa é a meta do governo. 50% dos pacientes conseguem bater essa meta. Tá? A média hoje, do paciente ter a alteração do exame e chegar no centro de tratamento para fazer o seu tratamento é de 59 dias. Isso é uma média, ou seja, tem pacientes que chegam antes e tem pacientes que chegam depois. Então, isso ainda está sendo corrigido. Um dos problemas é o que a doutora apontou, a capilaridade. 80% das pacientes fazem mamografia no Brasil hoje. Só que a mamografia ela é suficiente para a prevenção? Depois de uma determinada idade, como você mesmo falou, com 35 anos, ela é suficiente? Em alguns casos, serão necessários alguns exames complementares, mas a gente está falando de saúde populacional, né? Rastreamento em massa, que a gente fala. Sim. Ela vai ser suficiente. Os pequenos casos ou poucos casos que não forem suficientes, que fizerem, você vai solicitar outros exames de rastreio. Né? O paciente, de repente, tem uma prótese de mama, tem um acesso diferente, você vai utilizar outros meios de imagem para rastrear. Mas sempre a mamografia primeiro, nunca vai deixar de acontecer a mamografia. É o primeiro exame. E o Estado, ele tem como, que nem chega em outubro rosa, o SUS, ele tem a capacidade de abraçar as mulheres que vão até lá? A gente estava falando exatamente de capilaridade, né? Eu acho que em São Paulo, Grande São Paulo, temos.
né? Eu não tenho esses dados na mão da população em São Paulo, mas realmente acredito que temos. Existe a questão do paciente, dele procurar. Muitos pacientes não procuram acesso à saúde. A gente, infelizmente, ainda não tem uma cultura de procurar acesso à saúde e isso ficar na mão dos outros. E ainda a capilaridade. Em alguns locais, difícil acesso, difícil marcação. Mesmo quando o paciente procura, ele não consegue esse acesso facilmente. Então, meu real objetivo é que a gente conseguisse rastrear 100% da população. Quando a solução é você tirar as mamas, isso costuma ser mais comum a pessoa optar por tirar as duas? Vocês levam isso ou, como o senhor falou, muitas vezes já sai com... Mas você consegue, na verdade, fazer uma cirurgia reparadora e igualar essas mamas. Né? Na própria cirurgia reparadora, isso. A cirurgia reparadora, o ideal é que você não retire uma mama sadia, você vai retirar apenas a mama doente, e aí você vai fazer ou colocação de prótese, igualando essas mamas, realmente plástica, mas uma plástica reparadora, igualando essas mamas, e a questão estética é fundamental para a psique dessa paciente, né? E para a continuidade desse tratamento, a vida pós-câncer dessa paciente. Então, toda essa influência que essa mutilação traz. E o que acontece? Como vocês depois lidam com a paciente a vida após? Como funciona, como vai ficar a vida dessa paciente? Ela vai conseguir voltar a uma vida normal? Ou ela vai ter que ter um tratamento intensivo durante a vida dela, ou um período dessa vida dela? Como funciona, doutor? O paciente oncológico, ele é um paciente extremamente complexo. Então, assim, o tratamento, um dos pilares do tratamento é o tratamento médico, mas não só esse. Essa paciente necessita de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento multidisciplinar. Muitas vezes, as outras pacientes que já estão num tratamento um pouco mais adiante, elas se encontram, às vezes, Já existem grupos? Sim, não só em grupos, como a paciente vai fazer, por exemplo, uma radioterapia e uma outra paciente está aguardando. Elas conversam entre elas e isso ajuda no tratamento. Porque uma que está à frente, ela passa uma energia positiva para a que vem atrás está começando o tratamento. A palavra câncer, ela é um estigma, ela causa uma preocupação muito grande no paciente. Forte. Ele associa à morte. É uma doença que é letal. Então, o que acontece? Por mais que seja uma coisa pequena e de cura extremamente alta, ela gera um medo no paciente. Além disso, os tipos de câncer, por serem diferentes, existem cânceres que são mais agressivos e menos agressivos. Então, isso também vai influenciar na forma como a gente vai conduzir o caso, e por isso você pode ter uma cirurgia que tire as duas mamas, ou tire só uma, ou tire até os ovários. Mas o tratamento desse paciente ele é multifatorial. Ele depende do médico, mas não só do médico. Então, esse paciente faz um acompanhamento psicológico, participa de rodas, de grupos, para poder se ajudar. E isso é extremamente importante. Eles dividem experiências, né? Sim, sim. Tem um filme, A Culpa é das Estrelas, não fala do câncer de mama. Vocês já chegaram a assistir? Sim. Muito bonito, né? Doutor, e a mastectomia, que a gente já falou, que foi aquela cirurgia da Angelina Jolie, hoje vocês já até falaram sobre isso. O paciente que vai até o consultório de vocês, como prevenção, foi o que ela fez. Vocês acham correto ou não? As cirurgias, elas têm indicação. Então, o que acontece? O caso da Angelina Jolie, ela teve um câncer em uma das mamas, só que a recidiva contralateral, ou seja, na outra mama, ela é alta. Então, o que eles discutiram, claro, com a paciente? E chegaram num consenso, juntamente com a paciente, de que a retirada da outra mama, previamente à recidiva, seria interessante. E ela optou por isso. Então, a decisão foi tomada em conjunto. Porque alguns cânceres, eles podem dar uma recidiva na outra mama. Então, você já vai perder uma mama e poderá perder a outra. Então, já optaram por fazer essa retirada. As cirurgias, elas têm indicação. Então, assim, a gente não vai tirar uma mama porque a gente acredita ou acha que. Os tratamentos cirúrgicos, eles são baseados em artigos científicos. Então, baseado nesses artigos, são criados os protocolos. Então, logicamente, fazer uma mastectomia não é uma cirurgia legal para uma mulher, mas a gente entende que aquela cirurgia ela é curativa. Ela vai poder, a probabilidade de sobreviver fazendo aquela cirurgia é boa. Então, por isso que aquela cirurgia é executada.
nem sempre só cirurgia executada, muitas vezes há um tratamento complementar, ou rádio, ou químio, ou hormonioterapia. E ela pode amamentar depois? Se ela for submetida a uma mastectomia, não, porque ela retira a glândula mamária. Então, daquele lado não, mas o outro lado pode. Alguns casos de pacientes que têm desejo de amamentação, a gente procura evitar essa cirurgia, mas nem sempre é possível a preservação. Então, isso sempre é colocado para o paciente. Como a prevalência da doença é numa paciente uma idade mais avançada, a probabilidade de interferir com a amamentação é menor. Eu acho muito bacana falar que a questão da Angelina Jolie envolve também os testes genéticos, né, que chegaram para ficar. Ela tinha dois familiares, a irmã e a mãe falecidas de câncer de mama, e teve um caso. Então, ela é uma paciente de alto risco, comprovadamente com teste genético positivo, e aí foi tomada essa decisão. Pensam, quando a gente fala em profilaxia, que é simplesmente retirada da mama de um paciente são, de baixo risco, que não tem testes genéticos. Não. Ela era uma paciente teve uma lesão anterior, com antecedente familiar de primeiro grau e teste genético positivo. E os testes genéticos estão aí exatamente para ajudar a essa luta. Então, a prevenção, os pacientes de alto risco, com mamografia, com outros exames, e de repente, daqui a algum tempo, a gente vai ter teste genético para todos, ou como a gente tem hoje, para essas pacientes que têm essa necessidade de alto risco. Você já teve alguma experiência parecida no teu consultório? Sim, tive uma paciente que optou, ela tinha uma ascendência judaica, existe é um dos fatores de risco, né? Existe exatamente uma linhagem judaica com aumento de risco. Ela fez o teste genético, ela tinha irmã e mãe falecidas de câncer de mama, ela optou pela mastectomia profilática. Foi bem indicada e bem realizada. Eu acho que tira da mulher o peso de um dia ficar doente, exatamente o que a gente estava falando antes, desse carimbo da doença, dessa probabilidade da morte o tempo todo. O paciente começa a ficar muito ansiosa, não dorme, tem toda a alteração na vida dela saudável, porque um dia poderia ficar doente. E retirar esse peso traz a ela uma alegria de ver, uma normalidade, né? Traz a ela um alívio, né? Um alívio como um todo. E a gente tem que pensar na paciente como um todo, não só apenas a mama. Se ele consegue, na mamografia, você já consegue diagnosticar qual é o tempo de tratamento? Você quer, desculpa, a pergunta é entre ela descobrir e chegar a fazer o tratamento? A fazer o tratamento. Em média, 60 dias. Em média. 60 dias. No SUS, isso aí, na medicina privada é mais rápido. Mas no rápido. SUS é 60 dias. Por quê? O que acontece? Existe todo um planejamento, né? Sim. Então, ela passa na unidade básica de saúde, onde é feito o exame de rastreio, a procura. Uma vez identificado, a alteração no exame, porque a mamografia é um exame que mostra alteração, ela não mostra se é câncer. Uma vez esse exame mostrando uma alteração, ela é encaminhada para um centro de referência secundário, onde aí sim é feita uma avaliação mais a fundo e uma biópsia para você ter o diagnóstico de câncer. Uma vez você tendo esse diagnóstico de câncer, ela é encaminhada para um centro de referência oncológica, onde aí sim é estabelecido o tratamento, a cirurgia ou outro tipo de tratamento para ela. Então, esse processo todo, em média, 60 dias. 60 dias. Bem, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio, nosso tempo acabou. Espero uma próxima vez para a gente poder ter outro bate-papo desse. Obrigada. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Bem, este foi mais um Discussão Especial. Para você que quer ver este e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. Até a próxima.